Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, após 11 meses de governo da AD, os portugueses estão melhor e o país está a melhorar. Provámos que era possível governar com mais competência e que os portugueses poderiam ganhar com isso. No último ano, os portugueses tiveram mais rendimento e pagaram menos impostos. Aumentámos o salário mínimo de 820 para 870 euros. O salário médio cresceu mais de 6%, ultrapassando os 1.600 euros mensais. Subimos as pensões e reforçámos 2 vezes o complemento solidário para idosos, 550 para 630 euros. Baixámos os impostos sobre o rendimento. Sim, o IRS baixou em 2024. Por isso, no último ano, o rendimento real disponível dos portugueses cresceu cerca de 8%, o dobro do ano anterior. Boas notícias para os portugueses, boas notícias para o país. Os contribuintes pagaram em 2024 menos IRS do que em 2023. Preferimos um regime em que os portugueses não pagam adiantado ao Estado todos os meses, como um empréstimo forçado, ficando mais de um ano para receber. Mas e a oposição? Não devia ficar satisfeita quando os portugueses recebem mais todos os meses e pagam menos IRS? Infelizmente não. A oposição não consegue lidar com o facto de as coisas estarem a correr bem, mesmo para isso tenho de dizer o contrário do que disse no verão passado. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que diz ter vivido nas empresas, dizia em julho de 24, e passo a citar: "Não vemos nenhuma razão para que o Governo não reveja já as tabelas de retenção e para que não cumpra aquela que era a sua promessa", acrescentando Pedro Nuno Santos: "É muito importante que os portugueses saibam que só não haverá redução de IRS em 2024 se o Governo não quiser." Fim de citação. O presidente do partido Chega, André Ventura, que foi inspetor tributário na AT, e dizia em julho de 24, e passo a citar: "Senhor Primeiro-Ministro, baixe o IRS já", defendendo que é urgente e fundamental que o Governo faça para, e continuo a citar André Ventura, garantir que os portugueses sentirão já neste ano o alívio nos seus bolsos. Fim de citação. Ora, se Pedro Nuno Santos, que viveu nas empresas, e André Ventura, que foi inspetor tributário, assumindo que percebem o mínimo de como funciona o IRS, se têm dito o que têm dito sobre o IRS 2024, só podemos concluir que não é falta de conhecimento, é mesmo desonestidade, mentira e desinformação em tempo de campanha eleitoral. Podem tentar enganar os portugueses, mas os portugueses não são parvos. Se merecermos a confiança dos portugueses a 18 de maio para continuar a governar, continuaremos a baixar o IRS. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 11 meses o Governo também começou a recuperação do setor da saúde. Temos hoje mais 152.938 portugueses com médico de família, mais 13% de cirurgias oncológicas, mais 5% de cirurgias não oncológicas, mais 700.000 consultas de especialidade. O tempo médio de espera nas urgências teve uma redução de 15%. Comparticipámos a 100% os medicamentos para quem recebe o complemento solidário para idosos, que garante uma poupança de 66,8 milhões de euros. Tivemos menos mortes associadas ao pico do inverno, menos 2.099 óbitos. Temos mais médicos, mais 331, mais enfermeiros, mais 897. E no total de colaboradores da área da saúde temos mais 2.679. Celebramos acordos com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de emergência pré-hospitalar, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Nunca abdicando do SNS como pilar, mas contando com todos os setores. E se também os problemas encontrados não se resolvem em 11 meses, os resultados começam a surgir. É preciso continuar para evitar voltar a piorar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o último tema que vos trago é a imigração. Nos últimos 7 anos, assistimos a um dos maiores choques demográficos da nossa história. Tivemos um aumento de 1.100.000 de imigrantes no nosso país. De 421.000 em 2017, passámos para 1.600.000 em 2024. De 4% para 15% da população residente. O regime da manifestação de interesses, o fim caótico do CEF, geraram um efeito de chamada que contribuiu para este grande aumento. O Estado não se preparou, os serviços públicos não se prepararam, a habitação não se preparou. Desta forma, tivemos claramente de mudar drasticamente a política de imigração.
Fechámos a porta escancarada da manifestação de interesses. Criámos uma estrutura para resolver os casos pendentes. Corrigimos o regime de entrada. Fizemos um acordo com as empresas. Recuperámos a capacidade de controle das fronteiras. E os resultados são já significativos. O fim da manifestação de interesse reduziu em cerca de 60% as entradas de imigrantes. Foram tratados mais de 500 mil processos e hoje o Estado voltou a controlar as suas fronteiras. A nova política de imigração do governo da AD já teve impactos nos partidos da oposição. O PS abandonou o facilitismo. E mesmo que o Chega continue com o discurso das portas fechadas ou o Bloco de Esquerda com o discurso das portas escancaradas, é certo que deixaram de liderar o debate na imigração. Estamos a ter uma política de imigração firme, moderada, humanista, feita de direitos e feita também de deveres. E os resultados também já estão a aparecer. Após 11 meses de governo da AD, os salários subiram, os impostos baixaram, começámos a garantir mais e melhor saúde e começámos a regular a imigração. Após 11 meses de governo da AD, os portugueses estão melhor e o país está a melhorar. São bons motivos para que Portugal não pare no dia 18 de maio.